Olá pessoal dos nonos anos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando, língua portuguesa, e vamos dar continuidade às nossas correções. Exercícios que já foram passados aí no decorrer do segundo bimestre e que agora nós estamos verificando com mais detalhes cada uma das respostas. Então confiram aí regência verbal e nominal. Lembrando que o processo de regência verbal, um verbo que às vezes vai exigir uma preposição e às vezes não. Agora, a regência nominal sempre irá exigir uma preposição. Lembram daquela analogia, daquela comparação que nós fizemos do processo de regência? Em que há um maestro conduzindo ali uma orquestra e para que haja ali uma sincronia, para que haja uma sintonia, é necessário a presença de uma preposição, dependendo do contexto em que for ali inserido. Então, nessa atividade, coloquei ali um texto. Primeiramente, eu comecei por nós identificarmos um processo de regência verbal. Mas vamos iniciar pela leitura do texto, pelo número 3, para que nós possamos identificar aí o que se pede. Eu coloquei aqui para vocês só o primeiro parágrafo do texto, porque é onde se situa a pergunta. Mas eu irei ler o texto ao todo para que vocês aí possam entender sobre o que se fala. Então ele aparece da seguinte forma: cheio de paixão, transbordante de vitalidade, impelido por incríveis contradições, o jovem passa pela adolescência e se prepara para ser adulto. Vou continuar então aqui a leitura. Sendo uma das épocas mais importantes da vida do homem, qual que é a época mais importante? Uma das épocas mais importantes da vida do homem? A adolescência. A adolescência precisa ser encarada com muito respeito e carinho. Transitória, ela vai formar o arcabouço da vida futura, ou seja, a adolescência ali precisa ser tratada com carinho e respeito, porque ela é a base de sustentação para que o jovem possa ter valores e assim se torne um adulto cada vez melhor em busca de melhorias. Os pais e os mestres têm a maior responsabilidade na orientação dos jovens. Dê ao adolescente a certeza de que estará sempre ao seu lado. Então pegamos aí um trecho que fala sobre a adolescência e vamos verificar agora o que foi questionado. Os termos grifados cheio, transbordante e impelido estão acompanhados de preposição? Quais preposições? Então olha só, cheio de paixão. Se eu leio essa construção aqui, cheio de paixão, eu sei que alguém está cheio, que alguém tem de sobra o quê? Paixão. Então esse é um adjetivo, cheio de paixão. Olhem aqui, cheio de paixão. Então aqui eu tenho um nome acompanhado aqui de uma preposição, porque quem está cheio de alguma coisa. Estou cheio de emoção, estou cheio de cansaço. Percebam que utilizamos até mesmo no sentido figurado para que possamos fazer essa construção. Então aqui, ó, um nome, porque cheio não é verbo e ele exige a preposição. Sendo assim, eu tenho um processo de regência nominal. Quem está cheio de algo. Então percebam que aqui há uma regência e foi necessária uma preposição nela. Qual preposição? O de. Vamos continuar aqui. Cheio de paixão, transbordante de. Percebam ó, que quem está cheio de paixão, quem está transbordante de? O adolescente. Se alguém está transbordando alguma coisa, outro sentido figurado, mas quem está transbordando é porque tem em excesso. E o que tem em excesso? Vitalidade. Está cheio de paixão, cheio de vida. Então percebam aqui
O nome transbordante acompanhado do nome cheio. Eles fazem o que? Uma sintonia entre eles. Eles são palavras o que? Equivalentes. Se algo está cheio, algo está transbordante. Então percebam que são palavras equivalentes. Então quem está cheio de. Quem está transbordante também está transbordante de. Então aí na questão pede o seguinte: os termos grifados cheio, transbordante e impelido estão acompanhados de preposições? Sim. Cheio, quem está cheio de. Está acompanhado da preposição de. Quem está transbordante de algo. Então aqui eu também tenho o de. E impelido por incríveis contradições. Agora veja bem, nós podemos aí nos deparar com algumas palavras que nós desconhecemos, porque não faz parte aí do nosso cotidiano, mas é importante essa construção gramatical do vocabulário, para que a cada dia possamos ser apresentados aí a palavras novas e que futuramente possamos fazer uso delas. Então, impelido. Impelido é o quê? É porque está estimulado. Ele está estimulado a quê? A incríveis contradições. Ele está estimulado por passar por muitas coisas que podem vir a ser até desagradável a ele. Então, olhe todo o contexto aqui. Ele está cheio de paixão, transbordante de vitalidade e ele está estimulado. E quem está estimulado por algo. Estimulado por incríveis contradições. Então aí, na letra A, quais são as preposições que estão regendo os nomes e não os verbos? Cheio de, transbordante de e impelido por. Então, essa é a primeira resposta. As preposições que acompanham é o de e o por em uma construção de regência nominal. Agora a letra B pede o seguinte: este processo em que aparecem as palavras grifadas, podemos considerar como regência nominal ou verbal? Justifique sua resposta. É um processo de regência nominal, porque percebam que num processo de regência nominal sempre será pedida uma preposição, e uma preposição que está acompanhada de um nome e não de um verbo. Então essa é a resposta da letra B. Então agora vamos apagar o quadro para que possamos resolver aí o exercício 1 e o exercício 2, que são processos de regência verbal. Daí nós vamos olhar para o nome. Retificando, nós vamos olhar para o verbo. E olhando para o verbo, nós vamos verificar se o verbo exige a preposição ou se o verbo não exige a preposição. Então vamos verificar aqui o exercício 1 e o exercício 2. O exercício 1 pede o seguinte: coloque nos espaços uma das opções dos parênteses, de acordo com a regência verbal. E a letra A foi esta: toda mãe visa, e o espaço, felicidade dos filhos. E dentro do parênteses eu tenho o A e o A com a crase. Vamos aí verificar. Eu tenho que prestar atenção neste processo aqui. Vamos separá-lo por um círculo e vamos separar aqui pelo parênteses. Toda mãe visa a felicidade dos filhos. Eu sei que aqui é o A, mas será que é o A com crase ou será que é o A sem a crase? Vamos prestar atenção no verbo visar. Aqui eu já falo de regência verbal. E a regência verbal pode ou não pedir uma preposição. Porque o verbo pode ser transitivo direto, em que não é necessário preposição, ou um verbo transitivo indireto, em que a preposição ela é solicitada. Mas na regência verbal, conforme eu já mencionei para vocês, existem verbos que são escritos da mesma forma, mas que dependendo do contexto, pode ter a preposição ou pode não ter.
Então, são palavras escritas da mesma forma, mas que vão apresentar significados diferentes. E nós vamos olhar aqui para o verbo que? Para o verbo visar. O verbo visar tem dois sentidos. Ele tem o verbo visar no sentido de apontar, no sentido de mirar, ou no sentido até mesmo visar, de vistar, de assinar. Então, como que eu vou saber isso? Vai depender do enunciado, vai depender do que a frase me traz como acontecimento. E eu também tenho o verbo visar no sentido do quê? De almejar, de desejar. Será que nesse contexto toda mãe está mirando, apontando a felicidade do filho, ou ela está desejando, ela está almejando a felicidade do filho? E aí, qual que é o mais condizente aqui? Toda mãe visa, toda mãe deseja, e nesse caso ela não está desejando o quê? Ela está desejando algo a alguém, e ela está desejando o quê? A felicidade dos filhos. Então vejam aqui, nesse verbo visar, toda mãe visa, se está no sentido de desejar, almejar, deseja algo a alguém. Então aqui ó, eu tenho o a, que é a preposição que acompanha o verbo. Então, esse verbo, ele pede uma preposição. Agora, felicidade, ele é uma palavra masculina ou feminina? É uma palavra feminina. Eu falo, então, a felicidade. Então, toda mãe visa, toda mãe almeja, toda mãe deseja algo a alguém. Deseja a felicidade dos filhos. Então, percebam aqui que eu tenho o a, que veio do verbo, então ele é uma preposição, e o a, que acompanha o substantivo feminino. Sendo assim, a alternativa correta que vem aqui dentro é o a com a crase. Lembram? O a, preposição, que veio do relacionamento com o verbo, da regência com o verbo, mais o a artigo que acompanha o substantivo no feminino, eu preciso colocar a crase. Então, a letra A, o correto é o a craseado. Vamos então verificar agora a letra B. O clipe não agradou. Agora aqui eu tenho parênteses, público. E aqui dentro do parênteses irá me solicitar que eu coloque o clipe não agradou o público ou não agradou ao público. Percebam que em um processo de regência é comum no dia a dia nós ouvirmos o clipe não agradou o público, eu vou no mercado. Não interfere em nada na compreensão de sentido, ou seja, a comunicação ali ela não é afetada em nada. É possível se estabelecer uma compreensão. Mas quando eu estou falando em processo de regência, eu tenho que verificar se o verbo exige uma preposição e se acompanha uma palavra no feminino ou no masculino. Vamos verificar essa daqui. O processo da regência verbal está aqui. Agradou é um verbo que eu consigo conjugar. E aí, quem agrada? O clipe não agradou o quê ou o clipe não agradou a alguém? O clipe não agradou a alguém e não agradou a quem? Público. Então percebam que dessa sintonia, que desse encontro, o clipe não agradou. Se tem não agradou a quem? Então dentro do círculo, o verbo pediu a preposição. Agora, público, eu falo a público ou eu falo o público? Público é masculino, então exige assim um artigo masculino que é o o. Então vejam, o clipe não agradou a mais o ao. O clipe não agradou ao público. Sendo assim, a que completa corretamente o espaço aqui é ao. O a preposição mais o artigo que se juntaram e se transformou em ao. Então estão percebendo ali que eu tenho que identificar se o verbo exige ou não essa preposição? E há alguns verbos que podem ter e outros não. Vai depender tudo do meu entendimento, da interpretação que eu fizer ali. Vamos verificar agora a letra C. Nas férias, a
aspiro ar puro da manhã. E aqui está me solicitando, dentro do parênteses, que eu complete com aspiro o ar puro ou aspiro ao ar puro. Verifiquem que são situações aí que nós nos pegamos sempre em dúvidas. Por isso que é necessário entender o processo da regência. Então, olhem aqui. Nas férias, aspiro o ar puro da montanha. Preciso prestar atenção no verbo aspirar. É o verbo ali do aspirador de pó. O que o aspirador de pó faz? Ele sorve. Ou aspirar no sentido de respirar. E há também o verbo aspirar no sentido de almejar. No sentido que eu quero alcançar. E quem quer alcançar a algo. Quem almeja, almeja a algo. Então, se eu coloco assim, eu aspiro cargo público. Eu posso falar eu aspiro o cargo público? Não, porque se eu colocar o aspirar nesse sentido, ele está no sentido de respirar. Então, eu aspiro está ao cargo público. Por quê? Porque esse aspiro cargo público não tem condições de eu respirar o cargo público, mas tem o sentido do quê? De eu aspirar, eu almejo a. E quem almeja, almeja a alcançar alguma coisa. Então, o verbo aspirar ele tem dois sentidos. E nesse contexto aqui, nas férias aspiro ar puro da manhã ou o ar puro da manhã. Olhem só, aspirar aqui está no sentido do quê? Ar puro da manhã está no sentido de que eu quero respirar. E quando eu chego para vocês, por exemplo, e falo, eu respirei, vocês me perguntam, você respirou a quê ou você respirou o quê? Você respirou o quê? Então, o aspirar no sentido de respirar, ele não pede preposição. Então, nas férias, aspiro o ar puro da manhã. Agora, se for no contexto do verbo aspirar, de que eu desejo alcançar, e quem quer alcançar a alguma coisa, e por exemplo, cargo público, eu falo o cargo público e não a cargo público. Então, alcançar ao cargo público. Então, percebam o verbo aspirar. Então, fiquem ligados no sentido de desejar e no sentido de respirar, almejar e respirar. Vamos então agora verificar a letra D. A letra D, ela vai me apresentar o seguinte: hoje não posso deixar de assistir a novela das 8. E dentro do parênteses, me pedindo o A sem crase e o A com a crase. Vamos ver como vai ficar. Verbo aspirar tem dois sentidos. Verbo assistir também. Então, vamos aí recapitular. O verbo assistir, no sentido do quê? De ver e visualizar. Por exemplo, estou assistindo a videoaula. Eu estou vendo, eu estou visualizando. Quem visualiza, visualiza a algo. Quem vê a alguma coisa. Então, o verbo assistir, no sentido de ver, visualizar, ele precisa da preposição. Agora, se eu falo, eu assisti o paciente, daí esse assistir já não está mais no sentido de ver e visualizar. Esse assistir está no sentido de que eu ajudei, que eu dei assistência. Daí, nesse sentido, nesse contexto, não será necessário a preposição. Então, vamos verificar aqui. Hoje, não posso deixar de assistir a novela das 8. E aí, esse assistir está no sentido de ajudar. Se fosse no sentido de ajudar, não precisaria preposição.
ou está no sentido de ver, visualizar? No sentido de ver, visualizar. Então, se está no sentido de ver e visualizar, ele é um verbo transitivo indireto porque ele pede preposição. Hoje não posso deixar de assistir. Não posso deixar de assistir a. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Então percebam que o verbo assistir aqui, nesse sentido, ele exigiu a presença da preposição. E novela? Novela é uma palavra feminina ou uma palavra masculina? É uma palavra feminina, então exige um artigo. Então, ó, vejam, a preposição. Como que eu sei que esse a é preposição? Porque ele saiu do verbo. Novela é o quê? Novela é um substantivo feminino e aceita aqui o artigo feminino. Então, hoje não posso deixar de assistir a novela das 8. Então, o correto é com a crase. Ok? Mesma coisa, hoje não posso deixar de assistir a televisão, com a crase. Ajudei a assistir o paciente, no sentido de dar assistência, de ajudar. Então, não é assistir ao paciente, assistir o paciente. E assistir jogo de futebol, não é assistir o jogo, e sim assistir ao jogo de futebol. Vamos verificar então aí a letra E. O cargueiro procede Recife. Então vejam aqui. Aqui eu vou utilizar duas, A e D. Então vamos ver qual será a preposição. Então vejam, aqui eu tenho outra regência verbal, que vem do verbo proceder. Quando eu falo assim, isso procede de onde? Mas o que é proceder? Qual que é a origem? Isso tem origem de qual lugar? Ok? Então, vejam aqui. O cargueiro procede no sentido que ele tem origem, ou seja, de onde que ele veio? Ele veio de algum lugar. Então, ele veio de Recife. Então, a alternativa correta aqui é o de, porque o cargueiro veio, daí eu substituo pelo verbo proceder, que é o mesmo sentido, ele veio de Recife. Agora vamos corrigir então o último exercício dessa atividade. Então notem aí que o processo de regência verbal e nominal exige aí muita atenção da nossa parte, exige aí que possamos fazer algumas identificações, algumas comparações. Regência nominal sempre pedindo a preposição, regência verbal irá depender do contexto, se o verbo necessita da preposição ou se ele não necessita. O número 2 pede o seguinte: reescreva as frases, substituindo o verbo destacado pelo que se encontra entre parênteses. Use a preposição adequada de acordo com a regência verbal e faça as adaptações necessárias. Então vamos lá. A primeira que foi colocada é a seguinte: ela deseja mais atenção. E aqui dentro, o verbo querer. Então, vamos lá. Está pedindo o quê? Para usar a preposição adequada de acordo com a regência verbal e fazer as adaptações necessárias. Ela deseja. O desejo é o que está grifado, mas pede para que nós possamos substituir pelo querer. Então, eu vou colocar assim: ela quer mais atenção. Eu posso colocar ela querer mais atenção? Não. Então, por isso que eu precisei fazer a adaptação. A letra B. Paulo ama a namorada. E dentro aqui o verbo querer também. Quem quer alguém, quer bem a alguém. Se ele ama, ele não quer mal, ele quer bem. Então, Paulo quer bem. E quem quer bem a alguém. Ele quer bem para quem? Para a namorada. Então, aqui com crase. Paulo quer bem a namorada. Vamos agora verificar a letra C.
torço pelo Vasco e Flamengo. Torço pelo Vasco e Flamengo. E dentro do parênteses há o verbo simpatizar. E aí? O que eu vou ter que substituir aí? O torço. Quem se simpatiza com algo, se simpatiza com alguém. Então, como que vai ficar? Simpatizo. Posso até colocar aqui, simpatizo-me, né? Porque sou eu que me simpatizo. Simpatizo-me com o Vasco e com o Flamengo. Então, perceberam aí a necessidade da preposição no verbo simpatizar? E eu substituí o torço, que era o verbo grifado, pelo verbo simpatizar, que é o que estava dentro do parênteses. Agora a D. O jogo não satisfez o público. E dentro, satisfez é o verbo grifado, que eu vou ter que substituir pelo verbo agradar, ou seja, agradou. Nós já vimos que quem agrada a alguém. Então, como que vai ficar? O jogo não agradou. Quem não agrada a mais ao público. O jogo não agradou ao público. Então, fizemos aí a correção do exercício de regência verbal e nominal. Assistam essa aula novamente, tanto a correção das atividades, como a aula que já foi passada a respeito deste assunto. Resgatem aí esse exercício, justamente para que vocês possam criar mais intimidade com esses termos relacionados à regência. Então, nos vemos aí na próxima videoaula com outra correção. Cuidem-se e até a próxima.